Conversei com o diabo e ele me revelou: a sua ruína é o seu desejo. Querer as coisas sempre foi o problema. Querer o que se pode e o que se não pode, de acordo com diversos códigos morais e éticos escritos e não escritos. Desejo é cruel. É tudo aquilo que você sempre quis. Pergunto-me, por que nos permitimos impor tantos empecilhos sobre nossos desejos? Já é difícil se livrar do complexo de Édipo. Acho que até hoje ainda não superei o meu, nenhum dos outros. Será que o controle do desejo foi um dos pontos necessários para que atingíssemos o estado de civilização? Como seria a sociedade com o livre exercício do desejo? Que sociedade permitiria isso? Que tipo de estado seria necessário, se é que um se faria necessário? Sempre achei que a exposição de meus desejos chocaria os outros. Mas agora que consigo expressar alguns deles mais abertamente, vejo que ninguém espera a santidade de ninguém, ou castidade, ou virgindade. Choco ao dizer que minha iniciação sexual foi depois dos 20 anos, e para outros choca que ainda estou com ela em curso. Talvez a experiência me deixe mais apto para trabalhar devidamente essas questões. Alguns podem ter medo disso, mas se ainda não chegaram a essas grandes alturas, é porque ainda não aprenderam a voar. Eu estou a menos procurando aulas. Já disse o indiano que ficou 40 dias sem comer debaixo de uma árvore. O sofrimento na vida é inevitável, pois todo sofrimento é fruto do desejo. Deixar de sofrer só é possível se deixar de desejar. E a extinção do desejo só é possível se atingir o nirvana. Essas verdades doem bem mais do que gostaríamos e se chamam verdades por bons motivos. Uma religião que percebeu esse poder que o desejo tem sobre nós é o cristianismo. A partir da limitação absoluta de todos os tipos de desejos, tendo como única exceção o desejo que pode gerar reprodução, era isso ou extinguir a raça humana, afinal de contas, o movimento ganhou força no Ocidente, terra onde o desejo está sempre latejante. Os orientais já herdaram a paciência do berço de suas civilizações milenares, e as limitações dos desejos frequentemente vêm de outros campos do existir. Já aqui, essas terras em que vale tudo pelo progresso, honra e tradição não existe para o povo branco, e assim eles nos ensinaram. Fizemos de seu desejo e de seu sexo aquilo que mais nos orgulha em sermos brasileiros, a louca miscigenação resultante disso. Senhores nativos, senhores escravos, senhores imigrantes, senhores e qualquer coisa. Somos um grande canil de híbridos e de filhos bastardos de pais que tardaram em querer nos ver como independentes. E como filho deste solo de mãe gentil, meu maior problema não poderia ser outro. O desejo mora no limiar, sua fortaleza é dentro do coração. A princípio eu não sabia por que Neil Gaiman usa o termo limiar, mas, pegando a noção de limiar como aquela fronteira entre as coisas, reconheço mais uma vez a sua genialidade. Na minha interpretação, limiar é aquele limite que separa você do outro, você e seu objeto de desejo, qualquer que seja ele. Você e esse objeto de desejo estão no mesmo ambiente, completamente capazes de realizar vontades. Mas há uma barreira entre vocês, algo que separa as suas individualidades. E é nessa barreira que reside o desejo. É uma individualidade espreitando outra, por trás de um campo de terror absoluto para o ser desejante e sua autonomia. Eu diante disso não consigo me ver senão paralisado, quieto e introspectivo. Recuso-me a contemplar o outro através de seu campo AT, ou em outros contextos, fraciono as contemplações me divertindo com aquele limite com o que poderia ser. E em ambos os exercícios, sofro. Já estive em diversas situações limiares e pensar sobre eles me consome. Quando penso que um ou outro gesto pode ter se configurado como sinal de avanço, ao que eu covardemente declinei, possivelmente decepcionando e, pior de tudo, abalando as estruturas já gastas da represa no meu desejo, fico com vontade de sumir. Me vem um bolo na garganta, um desejo doido de gritar. Isso é uma tortura, e ainda pior do que o limiar a que eu estava sujeito. Por toda a minha vida essa foi a minha cruz e a minha sina, mas não há aplausos nem reconhecimento a esse esforço, nem escrevem livros sobre isso.
Pelo contrário, a vigilância só cresce. A solução mais imediata seria propor a destruição dessa barreira, ou o fim desse tormento, o que ou significaria atingir o Nirvana ou ultrapassar aquele limite. A segunda opção frequentemente se mostra impossível e podem haver vínculos e contrastes significativos familiares, conjugais ou fraternais. Ou podem haver limites do campo do direito, ou da ética ou da moral. Ou podem haver limites físicos, espaço-temporais. Todos esses pontos são possivelmente contornáveis, mas raramente podem ser ignorados. Alguns têm uma habilidade bem grande de quebrar tais barreiras e exercer o seu próprio desejo, mas os meus pactos foram com o demônio da luxúria e com o da preguiça, o que me tira a vontade de sequer me esforçar. Apenas o desejo fica lá, ardendo e queimando. De vez em quando penso que gosto mais do objeto de desejo do modo como tenho na minha cabeça do que o seu correspondente na realidade. Essa opção pode parecer bem ruim, mas a primeira parece ser a pior coisa que poderia acontecer a qualquer ser vivo. Desejar em excesso rima com insanidade, mas deixar de desejar rima muito mais. Me lembra um estado vegetativo, estagnação. Tudo perde o sentido, perde-se o motivo para fazer as coisas e realizar qualquer coisa que seja. Se nada quero, o que tenho me é bastante. E é com o que tenho que passaria o resto dos meus dias, deixando que a aleatoriedade dos eventos me leve o que tenho e me dê o que é novo. Ok, eu sei que não é só isso que Nirvana quer dizer. Seria uma interpretação muito rasa de uma mente ocidental que não está adaptada de modo algum a essa questão. No entanto, acho que o conceito ainda merece esse desafio. Ele me lembra de um certo desafio proposto pelo demônio da preguiça no jogo Dragon Age. Nesse desafio, somos tentados por esse demônio à inação por diversas estratégias diferentes. O pecado da preguiça não se mostra como uma recusa a se levantar da cama quente, mas como a negação de exercer nossas responsabilidades e enfrentar as dificuldades que elas impõem. O demônio tenta o jogador criando perto de cenários perfeitos para ele e para aqueles de quem gosta. Como você pode tirar o seu melhor amigo que nunca viu a própria família de uma casa cheia de parentes? Com que direito pode tirar um exilado de uma tribo da comunhão com seu povo novamente? O demônio tem até a coragem de lhe acusar de pensar apenas em si mesmo e não se importar com os outros, mesmo que todos tenham maiores responsabilidades. Vejo como preferir as soluções mais simples pode ser enlouquecedor e quão cruel pode ser afastar-se da preguiça. Diante disso, sei que nem li os termos e condições e só cliquei 2 vezes. Outro bom lugar onde se encontra discussões acerca do desejo é o canal Sorimanu, em que em certo vídeo tratam de um livro que fala sobre as barbaridades que soldados cometem numa guerra. De estupro a matança desenfreada, fica a pergunta sobre como um sujeito é capaz de fazer esse tipo de coisa numa situação dessas. E a resposta é bastante curiosa. Todos são capazes. Os soldados não são monstros ou criaturas desalmadas, embora não possa passar por um treinamento ou lavagem cerebral que os deixem próximos de algo assim. Mas em todos nós existe esse lugar, onde há realmente o desejo de matar alguém, de cometer atrocidades que não são aceitas socialmente, e por isso comumente nós os reprimimos. Somos no fundo uma massa de reprimidos, em nome da suposta boa convivência em sociedade. Muitas vezes tudo o que as pessoas precisam é de um bom discurso, de uma boa desculpa, e sentir que a manada aprova seu comportamento, e não raramente de um bom líder. E não há problema em reconhecer esse desejo, essa vontade. É preciso reconhecer para trabalhar isso, entender e encontrar o sentido. Negar essas vontades ou empurrar o problema para o outro causa justamente o efeito reverso de deixar aquilo tão latente que, na primeira oportunidade, é extravasado da pior maneira possível. Quanto maior o sofrimento, maior a violência. E eu não poderia concordar mais com isso, então espero que escrever essas palavras possa constituir um bom exercício de sanidade. Que fique longe de mim essa estagnação, mas o desejo pode ficar. Não me faz mal desejar. Ainda sonho com o sussurro de tempos passados em que éramos apenas como bonobos. Quando ainda havíamos acabado de sair do jardim do Éden e saber que só era a gente pela gente, e que podíamos andar pelados mesmo porque ainda faltava preencher o mundo para termos vergonha do que a gente gostaria de ver. Saudades dos cultos ao deus Baco,
em cuja igreja era desonra permanecer insatisfeito e todos eram obrigados ao excesso e a praticar os exercícios prescritos por Vênus. Em outros tempos, essas palavras levaram o Marquês de Sade à prisão. Mas o que o derrubou foi a hipocrisia, pois seus escritos ainda são lidos e copiados extensivamente, tanto a parte moral quanto a imoral. Há uma grande tensão em todos nós de desejos que reprimimos, e se nos privamos foi porque assim nos ensinaram. Enquanto contemplamos esses campos a ter, se aproveitam da nossa distração, e perdemos mais tempo pensando no desejo do que na sua realização. Ainda assim, é um exercício que vale a pena. Pensar e reconhecer o que queremos, os motivos pelo qual nos negamos aquilo que nos é negado. Quem sabe um dia tenhamos coragem de ir atrás.